Chainsaw Man, o anime do cabeça de serrote. Caso você não conheça, é um anime sobre um personagem que ele tem o poder de transformar num homem motosserra. Só que a abertura desse anime faz referências a inúmeros filmes. Eu já tinha visto a lista desses filmes inúmeras vezes na internet, mas eu pensei, e se eu assistir todos os filmes que aparecem na abertura de Chainsaw Man? E foi isso que eu fiz. E hoje eu trago aqui pra vocês a minha opinião sobre cada um desses filmes. Mano, só tem filmaço nessa lista. No final dos anos 80, tinha um jovem promissor que tava tentando uma carreira como diretor. Na época, ele não tinha muita grana pra financiar um filme. Então ele foi lá e escreveu 2 filmes e vendeu os roteiros. Natural Born Killers e True Romance. E com a grana desses roteiros, ele pôde financiar o seu primeiro filme, Cães de Aluguel. Aqui o Tarantino estreia com um filme sobre um grupo de criminosos que foi contratado para roubar um carregamento de diamantes. E para manter o anonimato, ninguém sabe a real identidade de cada um. E por isso eles usam codinomes de cores: Mr. Orange, Mr. Pink, Mr. Brown, Mr. Blonde. E obviamente que esse assalto não sai como planejado. E começa a se criar uma dúvida se existia um policial infiltrado entre eles. Cães de Aluguel, o Tarantino vem dando uma bicuda na porta como seu primeiro filme. Mano, eu já vi esse filme, sei lá, umas 15 vezes e foi muito bom reassistir isso. E aqui já dá pra ver 2 coisas que é predominante nos filmes do Tarantino. A primeira é que ele adora colocar diálogos completamente aleatórios sobre cultura pop nos seus filmes. E isso é uma parada muito louca. A abertura do filme começa com os criminosos conversando sobre Like a Virgin da Madonna. De acordo com o próprio Tarantino, que é o Mr. Brown do filme, Like a Virgin é uma música sobre uma mina que ela gostava de dar muito. Até que um dia ela conheceu um cara com um pau enorme. E aí quando ela foi dar pra ele, ela se sentiu virgem novamente. Mano, esse tipo de diálogo é uma coisa única nos filmes dele e a gente vai ver em todos os seus filmes. Outra coisa que ele traz aqui é contar uma história de maneira não linear. Primeiro o filme apresenta os personagens no café, depois mostra o que deu errado no assalto, depois a gente vê como eles conheceram, depois a gente vê o assalto em si. Mano, Cães de Aluguel é um filme obrigatório pra qualquer pessoa. Eu não sei se você já ouviu o termo pulp, mas esse termo vem da palavra pulpwood, que é polpa de madeira, que antigamente era utilizado para fazer um papel muito barato e sem vergonha. E com isso surgiram as revistas pulp, que eram revistas feitas com esse tipo de papel. Normalmente eles contavam histórias sobre violência, gangsters, histórias no ar, faroestes. A ficção científica cresceu muito dentro da literatura pulp. E essas histórias eram cheias de conteúdos exagerados, violentos, sexuais. E essa foi a ideia do Tarantino no seu segundo filme, replicar uma história pulp dentro de um filme. E aí nasce Pulp Fiction. Esse foi o momento que a carreira do Tarantino decolou de verdade. Lembra que a gente tá falando sobre histórias não lineares? Então, a montagem de Pulp Fiction é uma obra de arte. Aqui a gente tem algumas histórias que são contadas separadas, mas estão interligadas de algum jeito. É um casal de assaltantes prestes a roubar uma cafeteria, uma dupla de capangas indo buscar uma maleta do chefe, um desses capangas que tem que sair com a mulher do chefe, e aí tem um dilema moral, porque ele é um comedor, e comedor come mulheres, mas ele não pode comer a mulher do chefe. E por fim, um boxeador que tá sendo pago pra perder uma luta. Todas essas histórias estão muito bem interligadas, só que o Tarantino ele simplesmente embaralhou o filme na hora da montagem. Então a gente começa assistindo uma cena que teoricamente acontece no final da história, e a metade do filme é um pedaço do começo, e tem personagens que desaparecem na história, mas eles continuam aparecendo no filme, porque o momento que ele foi embora aconteceu antes do momento que ele tava na história. É meio confuso, mas é genial o jeito que ele monta Pulp Fiction. Uma coisa que eu não mencionei em Cães de Aluguel é que os filmes do Tarantino tem muitas músicas legais. Dá pra, tipo, você ouvir o dia inteiro no Spotify tranquilo. E Pulp Fiction não é diferente. Tem algumas músicas como Chuck Berry, You Never Can Tell. E tem Mr. Lowman, que talvez você conheça por causa do Black Eyed Peas, que usou a mesma base em Pump It. Sobre os diálogos aleatórios, mano, tem uma cena inteira onde eles estão trocando ideias sobre o quarteirão com queijo do McDonald's. Mano, o Samuel Jackson, ele é um puta ator, só que naquela época ele tava há muito tempo tentando uma carreira de ator, e ele só conseguia papéis pequenos em outros filmes. E aí, só com 46 anos que o Tarantino deu oportunidade pra ele, Pulp Fiction, pô, e é um dos melhores personagens, mano, que isso. This is a tasty burger. Se você já existiu nos anos 2000, existe uma grande chance de você conhecer 2 filmes de terror que foram um enorme sucesso naquela época. O Chamado e O Grito. Só que esses 2 filmes são refilmagens de filmes japoneses dos anos 90. O Chamado se chama Ringo, onde a maldição, a Samara que sai do poço, se chama Sadako. E O Grito é Ju-on, onde a maldição se chama Kayako. Mano, não foi que os japoneses decidiram fazer uma rinha de maldições? E o nome desse filme é Sadako versus Kayako.
esse filme precisa do contexto de entender como funcionam as maldições. A Sadako do Ringo, quando alguém assiste o VHS amaldiçoada, a pessoa morre em 7 dias. Normalmente com a Sadako vindo de um poço e saindo da sua TV. Ah, só uma coisa, nesse filme são apenas 2 dias que você morre, porque eles fizeram essa alteração pro filme ficar mais rápido. Agora, a Kayako, ela carrega a maldição do rancor, o Ju-on. Ela e o filho dela foram mortos de maneira brutais. O Toshio é o filho dela, ele aparece também no filme. Caso você entre na casa da família Saeki ou tenha contato com eles, você vai ser amaldiçoado. O Toshio normalmente é quem aparece primeiro, ali fica ali atraindo a galera, mas quem finaliza o trabalho é a Kayako. E não tem como fugir dessa maldição, mesmo que você mude de país ou de planeta, vão continuar aparecendo. Mano, olha só, esse filme a mina compra um videocassete em uma loja de antiguidades e a fita da Sadako já tava lá dentro. E aí, mano, a mina só tomou na jabiraca, né? Ela assistiu o filme 2 dias. Por outro lado, tem uma menina chamada Suzuka que tá obcecada pela mansão do Saeki. Ela já tá vendo umas paradas. Aí que vem a ideia brilhante do filme. Não tem como você fugir dessas maldições. Na verdade, a Sadako tem uma maneira. Se você fizer uma cópia da fita e passar pra outra pessoa assistir, a Sadako ela tem TDAH e ela vai atrás da outra pessoa e vai te deixar em paz. Mas aí, olha a ideia que eles tiveram. E se a gente fizer as maldições sair na porrada? Eles pegaram a Suzuka, passaram o filme da Sadako pra ela e meteram a menina na casa do Saeki. Então, a Sadako e a Kayako vão sair na porrada pra ver quem vai matar a Suzuka primeiro. Olha, eu gostei do filme. É uma ideia absurda, é bem trash. Mano, se eu contar o final que acontece, vocês vão desmaiar, mas eu não vou contar nesse vídeo. Na verdade, eu vou contar sim. A Sadako e a Kayako, elas se fundem e viram uma nova maldição, a maldição Ultimate. Viraram o Optimus Prime. Assim, por outro lado, o filme ele não dá medo, tá? Eu acho o Ringo um filmaço. Aqui parece umas coisas que é mais comédia do que terror. Não vai esperando um filme complexo, com personagens super desenvolvidos. É um filme curtinho, 1h38 de filme. É soco entre maldição, e a luta final delas é meio corrida também. Agora, falando em Ringo, o diretor do filme, o Hideo Nakata, ele começou a carreira dele com outro filme de terror chamado Don't Look Up. Não confunda com aquele filme da Netflix. No Japão ele chama Jurei, que a gente pode se traduzir como a atriz fantasma. O filme é sobre um diretor de cinema que tá fazendo um filme de época num estúdio antigo, e aí ele começa a procurar nos arquivos desse estúdio e encontra algumas filmagens que ele poderia usar no seu filme. Só que ele começa a perceber que tem uma mulher que aparece em várias cenas, só que ela não faz parte do elenco daquele filme, e ela sempre tá encarando a câmera. E aí começam a acontecer coisas estranhas no estúdio, essa mulher começa a aparecer pra algumas pessoas, barulhos, equipamento quebrando, o clima começa a ficar pesado, e algumas pessoas começam até a abandonar o filme. E aí que o Toshio, o diretor do filme, ele descobre que aquela mulher é uma atriz que desapareceu há muito tempo sem deixar nenhum rastro. E provavelmente algo muito ruim aconteceu com ela. A pegada do filme é que o Toshio começa a ficar obcecado pra tentar entender o que tá acontecendo e começa a confundir um pouco realidade com o próprio filme que ele tá fazendo. Mano, esse filme é da hora, esse filme tem a aura. Eu fiquei um tempão pensando sobre o final dele. É um filme legal, curtinho, 1h15, vale a pena dar uma assistida. O final dele, ele parece que ele entra no filme e morre, sei lá. Eu não sei explicar também. Já que estamos falando de terror, você provavelmente ouviu falar o nome Slasher, que é o filme de psicopata mascarado correndo atrás de suas vítimas. Jason, Halloween, Pânico. Mas você sabia que um dos pais desse gênero foi o Massacre da Serra Elétrica? É óbvio que no anime que o homem vira um serrote, tinha que ter esse filme. Só um detalhe que no filme eles não usam uma serra elétrica, eles usam uma motosserra. Texas Chainsaw Massacre. Mano, dessa lista foi o único filme que eu realmente não quis ver. Eu já vi esse filme 2 vezes e eu jurei que nunca mais ia assistir esse negócio, mano. Esse filme dá uma coisa ruim dentro de mim. Pelo que eu lembro, são alguns amigos que estão viajando de Kombi pra ir no túmulo de alguém. Eles dão uma carona pro esquisito lá, e aí eles param a Kombi e começam a andar pela região, mano. A mina e o cara vão pra uma casa abandonada, acho que ela queria dar uma mamada, sei lá. A casa cheia de osso no chão, e aí vem o Leatherface. A máscara dele é feita de couro humano, né? E rasga o maluco no meio, mano. Ele pendura a mina igual uma mortadela. Mano, tem uma cena que é engraçada, mano, porque ele coloca a mina dentro de um freezer, igual um açaí de 500ml. Não, essa cena é da hora. Aí no final do filme todo mundo morre, sobra uma mina que é a Sally. E aí, mano, ela entra numa casa, tipo, o cara fala, não, entra aqui, esconde aqui. Mano, é a família do Leatherface. Eles amarram a mina na mesa, mano, e tipo, os caras são canibais. Mano, tipo assim, caraca, que cena
sinistra. E aí eles estão num jantar que é um bagulho macabro, porque tem um velho que já tá morto. Nossa, mano, esse filme me dá um bagulho ruim de verdade, mas ele é importantíssimo pra história do cinema, mas eu nunca mais vejo esse filme aqui, mano. Rapaziada, 2025 é o ano que eu tô focado pra entrar no shape, tô treinando 6 vezes por semana, caminhada 6 horas da manhã, dieta restrita, e nisso eu estou comendo muitos tomates. Eu sei, ficou horrível essa introdução, mas o próximo filme é O Ataque dos Tomates Assassinos. Sim, é a história de tomates assassinos. Tomates começam a se rebelar contra a humanidade. Esse é um filme de comédia, paródia de terror. É um filme podre, mas eu me diverti. Filme podre, filme merda, uma obra de arte. Mano, os caras descobrem que o ponto fraco dos tomates é uma música chamada Puberty Love, que é uma mina desafinada cantando e os tomates começam a murchar e ficar fraco, começam a fugir, tá? Tem até uma piada, acho que no final do filme, que as cenouras começam a se revelar pra ter, sei lá, as cenouras assassinas, sei lá. Filme muito podre, tá? Mas é da hora. Agora, sem enrolação, vamos para No Country for Old Men, ou Onde os Fracos Não Têm Vez. Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito dos irmãos Coen. Esse filme é sobre um cara, o Moss, que encontrou uma mala cheia de dinheiro e sim, é o ator do Thanos. Só que essa grana tinha dono, ela lá do narcotráfico, e aí os caras mandam o Javier Bardem, que é o Shigur, que tá igualzinho ao Beisola, pra pegar essa grana. Só que, mano, eu não consigo falar tudo que eu tenho pra falar desse filme nesse vídeo. Eu consigo ficar 2 horas falando sobre esse filme. Mano, só pra vocês terem uma ideia, o filme vai se construindo com uma tensão. O Moss consegue fugir do Beisola. Mano, ele foge de todo quanto é jeito e é o cara perseguindo. O Beisola é o maior psicopata que existe. E aí o filme constrói que vai ter a batalha final, o encontro final deles. E aí o filme vem, corta, ele tá morto. Tipo assim, o filme corta, Thanos morreu, já foi. E aí o cara vai atrás da mina dele. Mano, que isso? Mano, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu falei, o quê? Não entendi nada. Como assim o cara já morreu? Mano, deu um spoiler gigantesco no final. Mas eu vi muitas vezes esse filme e eu pensei muito sobre ele. É um filmaço. Mas eu não consigo falar tudo que eu quero nesse vídeo. Já teve 2 Tarantino, então acho que cabe mais um, né? Era Uma Vez em Hollywood. Esse filme que é uma carta de amor do Tarantino a Hollywood dos anos 70. Tem uma curiosidade desse filme, porque há muito tempo atrás eu tinha lido um livro chamado Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood. É um livro sobre bastidores maneiríssimo. O nome do livro em inglês é Easy Riders, Raging Bulls, que são 2 filmes importantíssimos pra nova Hollywood. E nesse livro, em determinado capítulo, ele fala sobre o assassinato da Sharon Tate. A Sharon Tate era a mina do Roman Polanski, o cara que fez O Bebê de Rosemary, e ela tava grávida quando foi assassinada por seguidores do Charles Manson. Quando começaram a surgir as notícias sobre Era Uma Vez em Hollywood, eu fui ver no cast e tava lá Margot Robbie como Sharon Tate. Falei, ué, tinha um ator que fazia o Roman Polanski. Falei, mano, que isso? O filme vai ser sobre isso. E aí o Tarantino explodiu a minha cabeça, porque ué. Mano, o filme maneiríssimo, o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt estão bem demais. Mano, o Tarantino se divertiu fazendo esse filme, mostrando takes e takes de Hollywood naquela época. Tem o Bruce Lee, mano, que isso? Filme maravilhoso. A única coisa que eu fico triste é porque eu não vi esse filme no cinema. Mano, agora chegamos num filme aqui que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Eu nem sabia que existia. Jacob's Ladder. Mano, Jacob's Ladder foi a melhor surpresa que eu tive aqui nessa lista, porque era um filme que eu não conhecia e é um filmaço. A história do filme é sobre o Jacobs, que ele era um combatente na Guerra do Vietnã e agora ele tá morando em Nova York. Só que o cara, ele tá tendo várias alucinações. É um bagulho muito maluco, ele tá vendo uns demônios. Ele vê o filho dele que morreu há muito tempo atrás e aí começam a falar sobre experimentos que ele sofreu durante a Guerra do Vietnã pra ser um combatente mais agressivo. O filme cria essa dúvida, o que é real, o que é uma alucinação. Só que eu não posso comentar o final desse filme, porque é um spoiler gigantesco. Alguns filmes só funcionam uma vez na vida. E esse plot twist, ele só funciona se você não souber o que acontece. Me desculpe, mas eu não posso comentar o final do filme. Assista Jacob's Ladder, mano. Mano, o próximo filme dessa lista é um filme que eu amo muito e eu já gravei e já editei esse vídeo, vai sair em breve aqui no canal. Constantine.
não tem filme ruim nessa lista. Personagem da DC Comics, teve um filme com Keanu Reeves, até hoje eu não entendo porque esse filme nunca teve uma continuação, porque é um filme legal. Eu não vou trazer muitos detalhes sobre esse filme, porque eu já gravei um vídeo inteiro resumindo Constantine, mas só pra vocês terem uma noção, os caras estão tentando trazer o filho do demônio pra Terra, Mammon. Sim, o filho do demônio chama Mammon. E pra isso eles precisam de uma sensitiva de poder, a lança que matou Jesus na cruz, que é a lança de Longinus, é a mesma lança do Evangelho, tá? E a ajuda divina. E o nosso humano Constantine vai tentando resolver esse caso. A cena que aparece no Chainsaw Man é literalmente a cena final do filme. Eu vou deixar aqui no card quando sair o vídeo. Filmaço, mano. Se tivermos 3 filmes do Tarantino nessa lista, então cabe 2 filmes dos irmãos Coen, porque aqui nós temos uma referência a The Big Lebowski. Os irmãos Coen, eles são o escaralho absoluto, porque eles fazem filmes muito sérios e tensos, como Onde os Fracos Não Têm Vez, o Bravura Indômita também. Caraca, esse faroeste é pedrada, mano. Só que por outro lado, eles fazem alguns filmes que são uma completa loucura, que é o caso de Queime Depois de Ler, o The Big Lebowski mesmo. O Jeff Bridges é o Jeffrey Lebowski, conhecido como Dude. Ele fuma maconha o dia inteiro, bebe e joga boliche. É isso. E aí um dia os caras invadem a casa dele, mijam no tapete dele, porque confundiram ele com outro Lebowski com o mesmo nome. E aí começa a loucura, ele vai cobrar o outro Lebowski, e aí a mulher do cara foi sequestrada, ele vai pagar o resgate. Mano, o filme ele é uma loucura e divertido também, maluco. Só uma curiosidade que no Vingadores Endgame, quando o Tony Stark vê o Thor gordo, ele fala... E por último aqui, essa bola rodando é uma referência ao Clube da Luta, mas infelizmente não se fala sobre o Clube da Luta. É isso, manos, foi muito bom reassistir alguns filmes, conhecer novos filmes, e por favor, mano, se inscreve aí, projeto novo começando, e também deixa nos comentários que filme você quer que eu traga aqui pro canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.